Você acha que o episódio especial deveria ser uma extensão do final feliz? Se você respondeu que sim, o de Jack and Joker veio para mostrar que nem sempre vai ser assim. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda muito esse trabalho a continuar. Caso queira e esteja ao seu alcance ajudar de outras formas, você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para o nosso vídeo. Jack and Joker, episódio especial, especificamente o episódio 13. Gente... eu lembro que teve um outro vídeo que eu falei isso, que eu estava rindo de desespero, tá? Nesse momento eu estou assim, rindo, chorando de desespero, que só de me lembrar eu já começo a ficar com a sensação que eu fiquei lá no final do episódio, mas assim, eu vou tentar ser objetiva, porque tem o seguinte, eu não ia fazer review desse episódio, tá? Porque eu acabei não cobrindo Jack and Joker pros reviews, né? Eu não cobri várias séries pros reviews, mas assim, a minha sensação de várias coisas foi tão grande... que eu precisava falar sobre isso de algum jeito. E assim, como nesse momento tem esse pequeno e humilde canal aqui que eu uso para falar com quem quer que seja que esteja interessado ou não, ou que apenas queira debochar ou sei lá, ou discordar do que eu tô falando, tanto faz, mas eu precisava falar sobre isso, né? Então vamos falar sobre isso. Se você tiver no clima, bora lá ver como foi esse especial. E assim, novamente, né? Como eu não tinha intenções de fazer o review, eu não fiz uma pauta tão detalhada. Eu fiz só uma pauta pra pegar trechos pra fazer edits, né? Quando pertinentes, e também pra postar alguns cortes pra galera conhecer a série. Então, não tem um detalhamento que costuma ter nos reviews que eu faço aqui. Espero que não seja um problema pra vocês. Talvez algumas pessoas achem até melhor, porque vai ficar bem mais curto. E aí, gente, que Jack and Joker, né, lançou lá um episódio muito esperado, né, em fevereiro foi lançado. Eu só consegui assistir há poucos dias atrás, né, por isso que eu só tô falando disso agora. E aí, a gente teve um teaser super, né, babadeiro. Ai, meu Deus, casamento, gente feliz. Muito viado! Eu adoro casamentos, já falei pra vocês que é minha praia, tá? Que eu, como boa Alice, romântica, iludida, emocionada pra caramba, eu adoro casamento, adoro gente feliz, final rosa. É importante mencionar isso pra vocês. Adoro, sim, final rosa, casamento, noivado, tudo assim maravilhoso, gosto bastante, né? Por que eu tô falando isso? Porque em alguns momentos o final não vai ser assim, e aí automaticamente pode ser que algumas pessoas pensem, nossa, mas que equivocada, né? A série tal não tem final feliz, mas é uma série excelente. E nananã, e não sei o quê. Eu sou um pouco lógica às vezes, tá? Apesar de não parecer. Então tem muitas séries que eu gosto muito e não tiveram o final rosa que eu amo, que eu costumo preferir, costumo gostar. Dando um exemplo recente pra vocês, não tentando incorrer em spoilers aqui, mas avisando, né, pra alguém que talvez tenha isso como um ponto relevante, Love in the Big City não tem um final rosa, mas é uma série do caramba. Acho que é a melhor série coreana que eu já vi, assim, na minha opinião, tá? É uma série maravilhosa em vários sentidos, né? Quero em algum momento fazer o review dela aqui pra vocês, ou pelo menos colocar na lista de indicações de séries coreanas. Mas é uma série, assim, sem igual, sabe? É uma série que tá numa prateleira muito, muito exclusiva e muito rara, né? De BLs. Então, é uma série que eu amo, amei demais, indico pra todo mundo, porque é maravilhoso, maravilhoso, assim. Só que é dramática, o final é aquela coisa bem próxima mais de uma realidade possível do que da realidade rosa que a gente está acostumado a ver, né? Vamos dizer assim. Então, dando aí o exemplo de uma série que não teve o final que eu prefiro, mas que eu gosto muito. O que eu quero dizer com isso? Que tudo bem você não ter o final rosa, o final feliz e não sei o que, você ser mais focado num drama ou querer passar uma sensação de mais realidade, vamos dizer assim, desde que tudo faça sentido, desde que a construção seja... sei lá, seja coesa, que a forma como termine seja condizente com o que você vinha passando de mensagem até ali, vamos dizer assim.
E aí, na minha opinião, esse, né, é o grande motivo de eu ter ficado tão decepcionada com esse especial. Pra mim, não fez sentido nenhum. Pra mim, ninguém vai me convencer de que tá certo eles terem feito a opção que eles fizeram, né, pra abordagem do especial. E tudo bem se você gostou, tudo bem pra quem gostou. Eu não gostei, mas beleza, né, independentemente disso, vamos deixar esses comentários lá mais pro final. E vamos falar do episódio, né. Como eu falei pra vocês, não vai estar tão detalhado, mas eu vou tentar, né, passar pra vocês mais ou menos do que aconteceu. A gente começa o episódio com o Jack no que parece ser um tipo de armadilha pra algum cobrador meio desonesto ou meio abusivo. Ele tá até com uma peruca e assim, gente, eu fiquei viciada com ele jogando o cabelo. Ai, ficou maravilhoso, ficou super engraçado. E eu demorei um tempo pra ver que era o Jack, né? Ele tá lá apanhando do cara, falando pro cara, né? Pelo amor de Deus, né? Não me trata assim, não me bate mais, né? Não vai falar com a minha avó e não sei o quê. E aí chega o Joker e ele começa a falar com o cara de forma bastante, né, incisiva. Teve uma hora até que ele começou a agredir o cara. E ele pergunta pro Jack: você tá bem, meu amor? E não sei o quê. E eles conversando um com o outro de uma forma muito carinhosa, muito meu amorzinho, meu não sei o quê. E assim, gente, não que eu ache ruim, eu adoro romance, adoro que eles estejam românticos, eu acho super fofo. Só que não costumava ser tão a praia deles, né? Geralmente eles faziam isso quando eles não estavam em público e não era tanto, eles não tinham muito essa pegada de serem tão românticozinhos, sabe? Então eu estranhei um pouco, apesar de achar lindo, de amar, mas eu achei muito diferente do que eles costumavam ser. Fato é que a série não explica tão bem o que eles estão fazendo ali, mas parece sim um tipo de armação, até porque o Jack tá de peruca, né? O Joker, ele chega depois, defende ele, tudo, até fala pro Jack bater no cara, o Jack até ajeita os dedos pra bater, mas ele não bate, ele dá só um tapinha falando que não pode ter violência pra falar com as pessoas. Depois disso, eles vão pra um corte onde a Tai Ting tá fazendo um discurso, né? E ela é aquele tipo de pessoa que é tipo a Chiquinha, sabe? Quando a Chiquinha vai elogiar o Seu Madruga. Que ela faz uns discursos que, tipo assim, você começa meio que falar da pessoa de forma bem pejorativa pra depois você chegar nos elogios, mas beleza. Você se aproveita dele só porque ele é fraco, magricela, desnutrido. Aí, ela faz o discurso super bonitinho, mas a essência do discurso dela é que, independentemente de onde você vem, que você tem a escolha de trilhar o seu caminho da forma que você acha melhor, porque o Jack, ele veio do nada e construiu várias coisas, é um cara que ajuda muita gente. O Joker veio de uma família rica, mas ele não deixou que isso definisse a vida dele, ele também escolheu um outro caminho, hoje ele ajuda várias pessoas e tudo mais, né? A essência do discurso dela foi esse, e foi um discurso bonito, né, no fim das contas. O que tem de fofinho no take é que o Joker, ele pergunta pro Jack: amor, ela tá falando bem ou mal da gente? E aí o Jack fala: não me chama assim em público, né? E aí o Joker fala: tá bom, então eu vou te chamar de porquinho, porque eles, né, o grupo deles, né, da galera que é meio justiceira lá, se chama de 7 porquinhos, né? Aí ele falou isso. Aí eles vão pra um take onde eles estão almoçando, né? A vovó, a Tai Ting, o Jack e o Joker. E aí, do nada, eles começam a falar sobre como o Joker não ia bem nas provas. Na verdade, quem fala isso é a Tai Ting. E aí o Joker desafia ela: então me pergunta umas coisas em inglês. Ela começa a perguntar umas coisas aleatórias. E aí o Jack pergunta pro Joker: e alma gêmea, como que é? Aí o Joker responde: alma gêmea? Sou eu. Ai, meu Deus, eu achei lindo, eu achei maravilhoso. Tipo assim, ai, como a série quis distrair a gente, com o tanto que eles estavam românticos nesse episódio, gente, sério. Juro por Deus. É um romantismo, assim, muito fora da curva pra eles, sabe? A gente não viu isso na série, né? Aí, como tava nesse clima e tal, o Jack até fala pra ele: e aniversário, como é? Ele fala: isso eu não lembro, mas eu lembro que hoje é nosso aniversário. E era aniversário, acho que de relacionamento deles. O Jack pega um buquê, dá pra ele, é um buquê, acho que de cebolinha chinesa. Ele fala até pra ele cozinhar pra ele depois. E aí depois que ele dá o buquê, ele fala assim: já que a gente tá nesse clima, né, o Jack fala: vou fazer um negócio aqui que eu preciso fazer. Aí ele se ajoelha na frente do Joker e pede ele em casamento. E aí o Joker até brinca, né? Preciso responder Mary, yes, ou na língua deles, né, em tailandês, né, o sim. Ele responde que sim, a Tai Ting e a vovó ficam emocionadas, né? A vovó até fala: tem que pedir a bênção pro mais velho da família, né, que no caso sou eu. E aí o Jack até pede pra ela fala que sim. Gente, é uma cena linda, 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 linda. Eu me lembro
de estar assistindo naquele momento e pensando o tanto que eu queria que esses personagens existissem, sabe? Porque, assim, é muito lindo mesmo. Independentemente deles não serem tão românticos, né, na série em si, e estarem sendo mais românticos nesse especial, sempre foi muito nítido o quanto eles se gostavam, né, o quanto eles se amavam. Então, o pedido de casamento, a forma como foi a construção da cena, nossa, eu fiquei assim querendo que o Jack e o Joker fossem mesmo dois tailandeses que lutam muito bem, que se amam muito, que existem, que realmente iam se casar, sabe? Iludida pra caramba, eu sei, mas enfim. É muito difícil você não ficar encantada com eles, né? Isso aí eu não posso negar de jeito nenhum, eu não posso negar. Beleza, é isso que eles decidiram se casar, né? Graças a Deus, adoro. E eles foram lá pra falar com a Nan, né? Aquela sábia, né? Vidente, coisas do tipo, pra ver qual seria uma data auspiciosa, né? Uma data com boas vibrações pra eles se casarem. E aí ela começou, né? A olhar as cartas dela, né? Os recursos que ela usa lá pra fazer as previsões. E ela não fazia uma cara boa de jeito nenhum. E nessa hora eu falei, nossa, mulher, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aí ela falou pra eles: então, gente, eu não consigo achar uma data auspiciosa pra vocês. Simplesmente não tem uma data assim. E aí o Jack e o Joker se olham e falam que não estão entendendo o que tá acontecendo. E aí ela explica: então, acontece que vocês são almas gêmeas, mas vocês também são inimigos. E aí, por esse motivo, sempre vai acontecer alguma coisa que vai separar vocês, não importa o que vocês façam. Então eu não consigo achar uma data decente, uma data que sirva, uma data que vá trazer boas vibrações. E aí o Jack já fica, né, desolado, e aí o Joker fica tenso também, mas ele fala: não importa, né? Por favor, tenta de novo, tenta achar uma outra data. A gente se ama, não é possível que isso vá ser um problema pra gente, porque sim, faz sentido, a gente realmente teve um início complexo, né? Várias vezes eu apareci na vida dele e aconteceu alguma coisa ruim, mas depois disso, a gente se ajudou muito, a gente fez muito bem um ao outro, então não é possível que isso não seja relevante, isso não vai fazer diferença. Então tenta de novo. E aí ele fez ela ir olhar de novo, e aí a cena cortou já pros dois no quarto, com o Jack sem se conformar, falando: mas não é possível. Quando as pessoas se gostam e se casam, o final deveria ser feliz, né? Não deveria dar tudo certo. E aí o Joker fala pra ele: independentemente disso, né, do que ela previu ou do que as pessoas achem que vai acontecer, eu vou insistir, eu vou continuar com você, eu não vou terminar com você, a gente vai se casar, vai dar tudo certo. E aí eles se abraçam e assim, nesse momento já dá pra você ficar pensando, né, o que será que isso significa, né? Vai vir alguma tribulação, mas depois vai dar tudo certo ou não, enfim, whatever, né? Beleza, o episódio segue, e aí num dado momento o Jack, o Joker, né, e os outros meninos, eles se reúnem, né, pra falar que Supanimit, né, o lugar lá onde eles vivem, tá passando por um tipo de recessão, né, a economia tá super difícil, as pessoas não estão melhorando de vida, e que com a queda do boss, né, o chefe do mal anterior lá, outras facções menores se formaram e que elas estão fazendo coisas erradas, né, ameaçando pessoas, e que eles precisavam achar um jeito de melhorar, né, a situação no geral, mas que eles não conseguiam chegar num acordo de como eles poderiam fazer isso. Eles até chegam a cobrar a Rosé, né, fala pra ela: e aí, né, você não falou que ia ajudar, né, essa galera aí do mal continua jogando com a vida das pessoas, você não falou que ia intervir nisso? E aí ele explica que precisa de um tempo para as coisas mudarem, que infelizmente ela não tem poder para chegar lá e falar que eles não podem mais jogar, mas que ela tá tentando e que ela vai fazer o melhor que ela puder. Beleza, para melhorar a situação, né, ironia, os dados dos devedores, né, de Supanimit são roubados por alguém que eles não sabem quem foi, e aí eles começam a procurar pistas, né, na sala do Save, né, que atualmente é o novo chefe, né, da galera lá de Supanimit, é um chefe do bem, mas assim, tem coisas que realmente estão fora do controle dele, por exemplo isso, né, alguém foi lá e roubou os dados da galera e podia usar isso para diversas finalidades ruins, tipo invadir as casas das pessoas, ameaçar, enfim, coisas do tipo. O Jack e o Joker vão lá, começam a procurar pistas e tal, e aí o Joker ele acha um cartão, né, escrito Daimark. Mais pra frente eles vão descobrir que esse cartão é um tipo de convite e que eles convidam uma galera que está no entorno do Jack e do Joker. E aí eles começam a desconfiar que alguma coisa tá errada. Inclusive o Hope e o Save, eles conseguem confirmar que os dados dos devedores estão mesmo nesse mesmo lugar desse tal convite. Eles vão até lá, né, com o convite e entram. Depois disso, o Jack, o Joker, o Aran, o Tatu
e o Roy vão atrás de entrar nesse lugar também para saber o que tá acontecendo. Só que nenhum deles tem convite. Aí o Tatu, né, com os conhecimentos de outro mundo que ele tem, consegue fazer convites falsos, faz um kit de sobrevivência pra galera lá, com bomba, com não sei o quê, com um monte de coisa lá que eu também não entendo muito bem como que os seguranças não detectam. Porque assim, enfim, gente, eles têm detector de metais, eles fazem revista, e aí você fica um pouco assim, né? Nossa, beleza, né? Convenientemente, os dispositivos que ele criou são indetectáveis também. Mas tudo bem, né? A gente releva, tá tudo certo. Fato é que eles conseguem entrar, e aí tem até uma cena que é super engraçada do Aran tropeçando, alguma coisa do tipo, e caindo em cima do Tatu, e aí eles começam a se olhar como se eles se quisessem muito, e assim, aparentemente eles realmente se querem muito, mas nada aconteceu até então. Aí o Roy vira pro Joker e pergunta, isso aí tava no roteiro? Roteiro assim, né, que eles combinaram pra fazer o plano deles quando eles entrassem no lugar. E aí o Joker fala, isso aí é o que a gente chama de casal que a gente shippa fora das telas. Ai, gente, aí nessa hora não teve como, né? Acho que mais alguém deve ter pegado a ironia, né? Porque vocês estão ligados que shippar fora das telas é um probleminha, né? Barra causo que acontece muito com o In e o Ar, que são o Jack e o Joker, né? Os atores que fazem. E eles não são muito simpáticos a isso, a propósito. Então, eu não sei se o roteirista quis fazer alguma piada com isso, ou se eu tô viajando, mas eu sinceramente achei que foi uma baita de uma ironia, né? Ficou super engraçado. Mas beleza, a série continua, eles vão fazendo lá os rolês deles, né? Começam a driblar segurança pra cá, segurança pra lá, enrolar um segurança, bater em outro segurança. E aqui eu queria deixar minha observação de que sim, as coreografias de luta de Jack and Joker me lembram muito as de John Wick. E são maravilhosas, gente. A propósito, o In, né, que é o menino que faz o Jack, como ele tá incrível, como ele luta parecendo um boneco de videogame, assim, é maravilhoso, gente, é maravilhoso, é muito legal de ver. Em alguns momentos, obviamente, né, assim como em John Wick também, tá, gente, e em outros filmes e séries também de ação, acontece muito de você reparar na galera que tá lutando com os protagonistas ou com a galera que interessa, meio que parecer que tá esperando o protagonista agir pra depois fazer o que tem que fazer, né? Ficar meio conveniente em alguns momentos, assim, mas é normal, isso acontece em outras produções também. Mas fora isso, sim, são coreografias ótimas. A parte de ação de Jack and Joker eu acho praticamente intocável, né? Eu acho muito bem feita. Nisso eles conseguem chegar na tal sala de controle. E aí, quando eles estão para executar o plano, né, eles já começam tudo, quando o Jack tá para sair da sala, ele vê que tem um quadro escrito procurados com a foto de todos eles ali, todos mesmo, né, os 7 porquinhos, inclusive. E aí, o Jack entende que eles estavam, na verdade, numa armadilha, né, que a intenção da pessoa que estava gerenciando aquele lugar, que era um tipo de cassino, era justamente atrair eles para lá. Quando ele tenta falar com a galera que era isso, já é meio tarde, já tá todo mundo meio cercado, né, e assim... o Joker ele vai parar na sala onde ele consegue ver finalmente quem tá por trás de tudo isso, e é o Carbone, gente, aquele menino lindo, insuportável e ruim, né, até dizer chega. Ele fingiu a própria morte e ele tomou posse desse cassino que era do pai dele, e ele que tava por trás de tudo. A intenção dele era justamente atrair todos pra lá para que ele pudesse eliminar todos, enfim, fazer mal pra todos. Ele tá com o Hope e o Save presos na sala. E aí o Joker, ele, né, finge que tá se rendendo e ele solta uma das bombas que o Tatu fez pra eles lá, né, acho que é uma bomba de luz, inclusive, e eles conseguem meio que fugir. Nisso tá cada um fugindo pra um lado e tal, né, o Joker, ele tá ajudando o Hope e o Save a saírem, porque eles estão muito feridos, e aí ele despista os seguranças e o Hope e o Save conseguem se desvencilhar, né, da perseguição. Quando ele tá nos corredores, ele é puxado pra uma sala, e ele é puxado pra uma sala pelo Jack. E aí, quando ele vê que é o Jack, gente, ele tem uma reação muito fofinha. Ele fala, tipo, amor, eu tava com saudade. Tipo assim, gente, um clima super tenso, uma série de ação, né? É um BL, mas é uma série de ação. E não era a praia dos personagens serem, assim, tão fofinhos, tão românticos e tão amorosos. E talvez isso tenha sido desenvolvido ao longo do relacionamento deles, né? Porque justamente o especial explica pra gente que eles estão em aniversário de relacionamento, inclusive. E eles estão pra se casar. Então...
Eu entendo que eles podem ter feito essa escolha, né, dos personagens estarem assim tão apaixonados e tão românticos pelo tempo de relacionamento, né? Isso pode ter sido desenvolvido ao longo, né, da convivência deles. Fato é que eles se encontram e eles se chamam de amor, e eles se abraçam e eles começam simplesmente a se beijar, e eles ficam se beijando durante um bom tempo. E assim, na sala não estão só eles, né? Tá o Aran e tá o Tatu também. E aí eles ficam super incomodados com eles se beijando, até interrompem, eles falam: não é hora pra isso vocês dois aí, a gente tem que resolver as questões aqui. E eles param, né, de se pegar. E assim, a gente acha que vai ficar tudo bem a partir desse momento. Porém, né, no rádio que eles estavam se comunicando com o Roy, que tinha conseguido fugir em teoria e tinha ido pro carro esperar eles, aparece o Carbon falando. E aí ele fala, vocês têm tantos minutos pra subir aqui, né, senão o Roy vai com Deus. E aí eles percebem, né, que a casa caiu, que eles têm que ir até lá, e eles realmente vão. E o Roy tá lá, todo ferido, né, amarrado a umas bombas, e tem 2 seguranças com o Carbon. E ele fala pra eles: pra sair daqui, com todo mundo em ordem, vocês vão ter que conseguir me vencer. E, gente, ele é o tipo de chefão do videogame, tá? Sem zoar. Porque, basicamente, ele desafiou o Jack e o Joker pra lutar com ele, sem pormenor nenhum. E ele é uma pessoa só, né? Ele é o cara que luta igual, sei lá, ele é um tipo de ciborgue. Não sei bem, mas enfim. O fato é que eles começam a lutar, aí chega um Hope Save pra ajudar, tomam um couro dos seguranças, depois conseguem revidar, mas mesmo assim, eles tomam um couro de novo, ficam lá caídos. Tatu e Aran também, né, acabam sendo feridos. O Aran, ele até cai ferido do lado do Tatu, ele pega na mão do Tatu assim e fala o nome dele, é uma cena bem difícil. E aí acontece, né, o que a gente não queria que acontecesse, o Carbon, ele luta com o Jack, com o Joker, e ele arrebenta os dois, né. Tem até uma cena em que o Jack e o Joker, eles estão caídos no chão e eles começam a aproximar as mãos assim, né, e se olhar. E naquele momento fica novamente, né, muito evidente o quanto eles se amam. É uma cena muito triste, muito difícil, e fica bonito, apesar de ser desesperador, né? Porque eles estão lá caídos, ensanguentados, feridos, e eles estão preocupados em pegar um na mão do outro e se olhar, para dizer pelo olhar, né, o quanto eles se amam. Carbon, nesse momento, pega o Joker, começa a arrastar ele para uma ponte, né? E coloca, né, uma arma na cabeça dele, falando que o Jack ia ter que escolher entre ele e o Roy, né, que ele tava com o controle da bomba que tava amarrada ao Roy na mão. E o Jack, ele tá com uma perna, acho que quebrada, alguma coisa do tipo. Ele tava se arrastando pra ir até ele, implorando pra ele não fazer nada. E aí, o Joker, nesse momento, olha pro Jack e fala, né, quem escolhe meu destino sou eu. E não vai ser assim como ele tá achando que vai ser. Ele começa a insistir, a lutar com o Carbon, que o Carbon, nesse momento, ele é o cara, né, que eu falei pra vocês que ele é. Mas ele também tá meio cansado, então ele acaba conseguindo pegar o controle da bomba, jogar no rio, acho que é um rio que tem ali perto daquela ponte, e ele fica brigando com ele pra pegar a arma. Nisso que ele tá brigando pra pegar a arma dispara, infelizmente dispara no Joker, né? Nesse momento o Jack, ele cai em completo desespero, ele começa a chorar muito, começa a pensar, e agora, né? E aí dispara mais uma vez, inclusive, e aí depois disso o Joker, ele abraça o Carbon e cai com ele, né, naquele rio que tem do lado da ponte. E assim, gente, eu não sei qual é a profundidade do rio, qual é que é daquele rio, será mar, acho que era rio, né? O fato é que caem os dois ali e o Jack, ele fica arrasado, né, desolado. E aí, nesse momento, a gente já tava com muito mais do que 1 hora de episódio, né? E eu confesso pra vocês que eu fiquei assim, beleza, é um rio, né, talvez não seja tão profundo, o Joker tá ferido, tá, mas aí alguém vai chamar alguém, né, vai chegar alguém pra socorrer eles, não sei, enfim, nesse momento a minha cabeça parou meio que de funcionar, né, eu comecei a pensar que a série ia dar um jeito deles acharem os dois, especialmente o Joker, né, achar um jeito de resgatar, dele voltar, porque eles estavam para se casar, porque eles são protagonistas e que não era possível que isso estava acontecendo. Só que aí o tempo foi passando, a série foi correndo, e aí apareciam notícias, né, da TV de que o corpo do Joker não tinha sido encontrado ainda, que eles tinham encontrado o corpo do Carbon, e assim,
Eu não sei como foi isso, porque assim, o Joker, ele se agarrou no Carbon e jogou os dois no rio com a intenção mesmo de, se eu não vou sobreviver, você também não vai, né? Porque era um cara ruim, ele não queria que ele ficasse lá, e ele meio que tentou se sacrificar, né? O fato é que acharam o corpo do Carbon, né? E o corpo do Joker, não. E assim, gente, beleza, né? O Jack, ele se ajoelhou, ele chorou muito, e naquele momento eu tava chorando com ele também, eu já tinha ficado muito ruim também. Tá difícil agora também, né? Não vou mentir pra vocês, estou chorando nesse momento. Ai, porque, gente, me lembrou a sensação que eu tive quando eu assisti History Maker Discount. Eu gostaria muito de algum dia isso não ser mais um trauma pra mim. Gostaria muito de, quando eu falasse disso, eu não me sentisse mal. Gostaria muito de conseguir, sei lá, assistir a série algum dia de novo, conseguir indicar a série pra alguém sem medo, né, da pessoa ficar ruim, igual eu fiquei. Mas, assim, eu não achei que eu fosse sentir isso de novo, sério. Eu não achei que fosse ter outra série que fosse me causar essa sensação, sabe, de desesperança, de tristeza, de você ver o amor de duas pessoas ser destruído porque alguém decidiu que seria legal, né, colocar esse desenvolvimento, né, colocar uma história com esse desfecho. E eu não sei bem quais foram os motivos de alguém ter decidido assim. Eu não sei como é na novel, né, vocês sabem que eu não leio novel. Mas justamente, pra mim não fez sentido. Não fez sentido, eu não me conformava, né? Eu continuava vendo a série pensando, não, eles vão dar um jeito nisso, eles vão dar um jeito nisso, eles vão dar um jeito nisso. Aquela sensação sei lá, de não se conformar, de pensar, não é possível que eles vão fazer isso, eles não vão fazer isso. No teaser, eles deram um casamento pra gente, vai ter um casamento. Não é possível que o Joker vai ficar desaparecido, morto, ou o que quer que seja. Beleza, o episódio começa a avançar e a gente tem o Jack em situação de negação, né? Ele tá completamente em choque. Ele fala pra todo mundo que não, ele vai aparecer, né? Ele tá vivo, tá tudo bem com ele. Vocês não acreditam em mim, mas ele tá. E assim, gente, ele vai até o último momento, né? Ele segue com os preparativos pro casamento. A galera começa a insistir pra ele voltar a si, e ele não, ele insiste, ele até chega a agredir o Roy, porque o Roy fala pra ele que ele precisa entender que não é como ele tá pensando. Mas beleza, o Roy entra com um boneco do Joker, né, é um boneco vestido de branco, com uma foto do Joker colada, e ele entrega esse boneco pra casar com o Jack, e é isso que a série faz. A série faz um casamento entre o Jack e um boneco, porque o Jack não aceita que o Joker não está, e ele se casa com um boneco. Quem inclusive realiza a cerimônia é a Nan, né, aquela sábia / vidente, e aí a galera tá toda lá presenciando o casamento. Tem até uma galera que fica na sacada olhando, né, porque eles fazem o casamento ali naquela região de Supanimite, onde ficam aqueles conjuntos, né, de casas, de apartamentos, enfim. E a galera olha com uma estranheza, e quem tá assistindo o casamento são só os amigos dele, né, os meninos todos, a Rosé, a vovó, né? E quem tá fazendo a cerimônia é a Nan. E aí a série, nesse momento, transforma o boneco no Joker. E o Jack, ele fala, né? Faz os votos dele pro Joker de mentira. E na cabeça dele, ele tá vendo o Joker ali. E a série faz com que a gente enxergue o Joker também, né? O Joker, ele só ouve. Como ele não está ali de verdade, ele não fala, né? Os votos dele. Eles se casam, né? Entre aspas. Tem o beijo, tem tudo, e assim, né, todo mundo olhando e chorando muito, né, porque a cena real que está acontecendo é o Jack beijando e se casando com um boneco. E aí o clima da cerimônia, que era pra ser feliz e tudo mais, era basicamente um clima de luto, gente. Tinha um monte de gente de preto, inclusive, as pessoas estavam chorando, mas não chorando igual a gente chora quando a gente tá assistindo um casamento, né, e eu chorei em muitos casamentos na vida. Eu acho que o casamento no qual eu mais chorei foi o meu. Ai, gente, eu acho que eu fui a noiva que mais chorou. E assim, como eu costumava fazer trabalho voluntário na igreja, né, a gente chama de dedicação, na verdade, né, eu ajudei em vários casamentos. Então, eu vi várias noivas que choraram, várias noivas que não choraram. Chorei junto com algumas noivas, como convidada e como dedicante. Mas no meu, cara, eu chorei o casamento absolutamente inteiro, do começo ao fim dele. Eu lembro de eu subindo no altar e, tipo, chorando num nível que eu não conseguia me mexer sem tremer, falar sem tremer. Então,
casamento é um negócio realmente muito, muito emocionante para algumas pessoas. E para mim foi, inclusive, muito emocionante no meu. Então, aquele choro que aquela galera tava tendo naquela cerimônia não era um choro de emoção de alguém que tava chorando porque tava celebrando o amor de outra pessoa. Era um choro de luto. Então, não tinha como você não chorar junto com eles, você não se desesperar, não se entristecer junto com eles, enfim. Fato é que a cerimônia terminou, e aí o Roy, ele tinha sido designado para levar, né, os dois pra lua de mel, que seria lá na casa deles, né, onde eles moram com a vovó. E ele chegou em casa com o Jack e com o boneco do Joker. E o Jack, ele entrou em casa com o boneco do Joker, sentou o boneco ali, né, colocou o boneco encostado, na verdade. E aí, parece que começou a cair a ficha dele e ele começou a chorar muito, né? Porque ele começou a lembrar dos momentos dele com o Joker e porque ele começou a entender que o Joker não ia voltar naquele momento. E aí, gente, eu ainda tava pensando, não, ainda dá tempo. Não, ele vai entrar agora. Não, é agora. Agora. E ele não entrava, e ele não chegava, e ele não voltava. Aí passa um tempo, o Jack tá mais ou menos seguindo a vida dele, né? Sempre que ele ia fazer alguma refeição com a vovó, ele colocava um terceiro prato na mesa, ele batia na mesa, né? E conversava como se ele estivesse conversando com o Joker. Era muito triste de ver, inclusive. Enfim, ele seguiu a vida dele, dando aula, fazendo tudo. E aí, num dado momento na série, ele vai naquele parque onde ele costumava a ficar com o Joker, né? Eles até têm uma cena em que eles estão no balanço juntos. E aí, ele começa a abrir um caderninho, né? Que o Joker tinha feito pra ele, que era 100 maneiras de agradecer sem se ver. E ele fala, né, que ele completou o caderninho e que ele adoraria que o Joker fizesse um volume 2 pra ele, mas que mesmo que ele encontrasse outra pessoa, que ele ia recomeçar o caderno e que ele ia fazer tudo de novo. Aí ele sai do balanço, né, pra ir embora, e ele começa a ouvir o balanço se mexer. E quando ele olha, ele enxerga o Joker se balançando ali. Aí ele senta de novo do lado dele. E aí o Joker começa a falar pra ele. Eu te amo muito, mas eu sinto muito, eu não vou conseguir voltar. Então eu espero que você siga a sua vida. Que você seja feliz, né? Que se você encontrar outra pessoa, você consiga continuar. E que você vai conseguir, né? Continuar a sua vida sem mim e tudo mais. E, por favor, faça isso por você e pelas outras pessoas que te amam, né? Elas estão ficando preocupadas. E aí ele fala, tá bom, né? Eu vou me esforçar. Vai ser difícil, mas eu vou me esforçar. E aí ele se despede dele, né? Ele coloca a mão no rosto dele, né? O Joker. E aí a imagem dele some, né? Que vamos dizer assim, que foi um tipo de imaginação, né? Um tipo de ilusão que o Jack teve, né? Acho que foi um jeito que a mente dele arrumou, o coração dele arrumou, dele seguir a vida dele, né? Porque ele não vinha conseguindo até então. E assim, gente, é muito difícil, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu me encontro um pouco alterado nesse momento, porque... Que droga! Né? Que complicado isso, que difícil, né? A alucinação do Joker diz pra ele, eu espero que você siga a sua vida, que você continue, que você seja feliz. Mas assim, gente, como? Como? Sabe? Não foi só a gente que ficou com a promessa de vai ser um especial lindo, vai ter casamento, vai ser um final feliz. O Jack também ficou, né? E realmente, na vida real, infelizmente, independentemente das promessas que a gente faz ou da expectativa que a gente tem, tragédias acontecem, né? De formas diversas e nem sempre com um enredo tão lúdico, tão cheio de coisas no meio, né? Às vezes a pessoa só vai atravessar a rua e não volta mais, igual foi em History Maker Discount. E, assim, é difícil se conformar, né? É difícil se conformar. E falando em relação a mim, a minha maior revolta com History, o History 3 Maker Discount, e com esse especial, é que a direção, o roteiro, a galera que fez a série no geral, que produziu, eles tinham a escolha de fazer outro final, outra história, de terminar isso de um jeito diferente. Eles não quiseram fazer. E eu não me conformei com isso, né? Independentemente das razões que eles têm, ou independentemente de quem gostou ou não, a sensação que ficou pra mim foi de tristeza profunda, de impotência, de chateação, de tipo, cara, eles podiam sim ter tido o final feliz deles e alguém achou que não precisava, que não podia, né?
Mas beleza. Nisso, né, a série corta pra uma cena onde a gente começa a ver o Joker acordando. E ele acorda meio assustado, sem saber onde ele tá. Na minha cabeça lá, pensava, não, realmente, ele deve estar vivo, talvez eles devam abordar isso de alguma outra forma. Só que eu achava que isso fosse acontecer ao longo do especial, né? Ali com o restante das pessoas envolvidas, essencialmente o Jack. Mas não, corta pra uma cena pós-créditos, vamos dizer assim, né? Um tipo de pós-créditos. E aí ele acorda assustado, né? Não sabe onde ele tá. E aí uma pessoa abre a porta, né? Aparentemente uma pessoa abre a porta, vem um clarão. E quando o Joker vê a pessoa, ele parece ter tido uma sensação de susto e, sei lá, ele parece ter visto alguém que ele não queria ver. Então não sei se eu interpretei errado, mas parece alguém que não era alguém que ele queria ver, não parece alguém que fosse bom. Então eu não faço ideia de quem salvou ou de quem tá mantendo ele sequestrado em cativeiro, ou sei lá. Então eu não sei se é alguém que está cuidando dele, ou não sei se é alguém que tem más intenções com ele, a série não entrou nesse mérito, mas terminou assim. Ficou um final em aberto, querendo dizer, ele tá vivo, então sim, tem esperança pros nossos meninos, deles ficarem bem felizes juntos e se casarem de verdade em algum momento. Só que, né, isso provavelmente seria numa S2, né, eu dei uma pesquisada, não achei confirmação de que vai haver uma S2, mas pra mim, sinceramente, você fazer tudo isso com um episódio especial de 1 hora e 52 minutos, né, não teria fundamento e sentido nenhum se você não fosse fazer uma S2 para que eles tivessem a oportunidade de serem felizes. Afinal de contas, a série lá, até o 12, né, foi bem difícil eles chegarem no final feliz, foi difícil para um caramba, mas eles chegaram. A série tinha entregado um final feliz pra gente. E aí a série fez questão de criar um especial onde o final feliz foi pro baralho, né? E pra quê? Pra quê se não foi pra fazer uma S2? Pra quê? E assim, eu acho que tinha N possibilidades, N formas de você fazer com que o especial terminasse sim em aberto e terminasse com um gancho pra uma S2, sem ser fazendo com que eles terminassem arrasados, destruídos, agredidos, um desaparecido, o outro casando com um boneco, sabe? Humilde opinião. Mas tudo bem. Do especial, a gente tem isso, gente. Aí, eu peço desculpa pra vocês se em alguns momentos eu fiquei meio alterada. Eu realmente fiquei, eu precisei dar algumas pausas enquanto eu fazia o áudio, porque, de novo, me vinha aquela sensação muito grande de tristeza. E eu ficava muito ruim e começava a chorar, né? De novo agora. Ai, que inferno. Ai, né? Mas beleza, vamos lá. Depois eu trato isso com a minha psicóloga. Vou precisar de muita ajuda dela semana que vem. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não sei se vai dar tudo certo pra Jack e pra Joker, né? Mas vamos colocar dessa forma. A nossa vida vai continuar, independentemente deles terem feito um especial que termine em desgraça. Sim, a nossa vida vai continuar. Até quando Deus permitir, vai, né? E vamos aos comentários. Basicamente, os comentários são o motivo de eu ter feito esse vídeo. Um adendo importante. Eu falei que eu não consegui fazer uma pauta tão detalhada, né, porque eu não tinha intenções de falar sobre a série, mas aí eles fizeram do jeito que fizeram e eu precisava falar com alguém sobre isso, mesmo que seja com a meia dúzia de sempre, né, inclusive obrigada galera que tem voltado, obrigada pra galera que tem curtido, que se inscreveu, enfim, que tá compartilhando, obrigada de coração, vocês não serão esquecidos. Mas assim, acabou ficando mais longo do que eu pensei, né, não só por ser um especial de quase 2 horas, mas porque o detalhamento das coisas acabou ficando maior do que eu pensei, e porque quando eu ia falar de algumas coisas eu começava a ficar alterada, aí eu começava a falar demais, então, né, desculpa por isso também, mas eu espero que tenha valido a pena pra vocês ouvir alguém compartilhando as impressões que teve do especial. Agora, falando dos comentários da série em si, né, como vocês já sabem, eu não fiz review dos episódios anteriores aqui, mas eu preciso deixar muito claro que pra mim, o Boys Love, ele precisa ser preservado. Então, quando você tem uma série BL, não é que ela tem que entregar menos no tema ao qual ela se propôs, muito pelo contrário, já falei pra vocês. Minha expectativa sempre vai ser boa e sim, eu boto fé na galera que faz, porque a galera que faz entrega sim muitas séries que valem muito a pena e que são muito melhores do que séries de gêneros convencionais, em vários casos. Teria várias séries assim pra listar pra vocês. O que acontece é que eu acho que Jack and Joker tem uma ação muito, muito boa, muito bem feita. Porém, eu fico com a sensação de que o Boys Love
para Jack and Joker, fica sendo um acessório, sabe? Então, eu acho que ele fica muito esquecido no churrasco. Não só com os protagonistas, tá? Porque se a gente for analisar, os protagonistas eles foram se beijar, ter algum contato lá pelo 10, né? Contato físico e tudo mais, né? Falar como se sentiam, se eu não me engano, foi no 10. E assim, isso acontece em outras séries também, tá, gente? Mas falando da construção da série no geral, o Boys Love, a parte fofinha, a parte que fala do amor, né? Ela veio pouco na série. De verdade, veio pouco na série. E não só com os protagonistas, né? Você tem o Hope e o Save, que são um casal, que pra mim são um casal de fachada, né? Não sei se só pra mim, não sei se mais alguém teve essa sensação, mas eles nunca sequer deram um selinho. O máximo que aconteceu foi o Hope pegar na cintura do Save, rolar um beijo na bochecha, uma deitadinha no colo, e eles são um casal declaradamente. E nunca eles se encostaram. Então pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Eu sou a favor de não colocar. Se você vai colocar eles como casal, pra eles não agirem como um casal, num Boys Love, não faz sentido nenhum. Eu acho sem graça, eu acho sem propósito, eu acho desnecessário. Assim, são dois fofos, são dois queridos, combinam? Sim, claro que sim. Por isso mesmo que a gente queria que eles tivessem tido um desenvolvimento de casal na série. E eles simplesmente não tiveram. E aí o que eu falo de não colocar, não é de não colocar os atores ou de não colocar os personagens. Coloca, mas não diz pra gente que eles são um casal e faz com que eles não ajam como um, sabe? Eu acho triste isso, eu me sinto tapeada. Beleza, aí a gente tem também Aran e Tatu, que não são um casal declaradamente, mas que a série fez com que a gente entendesse que existe um interesse mútuo ali, desde a série, tá? Não só do especial, onde isso ficou mais evidente ainda. E não rolou nada, não aconteceu nada. Então foi como se a série cozinhasse a gente e eles pra não entregar nada no final. Mas beleza, falando aqui da parte de achar que o Boys Love em Jack and Joker virou um acessório, né? Na minha opinião, eu acho que foi pouco explorado o Boys Love em Jack and Joker. O que eu não me conformo, que eu já falei no começo, né, da resenha aqui do review, e vou falar agora de novo, é que, pra mim, não faz sentido eles terem feito o especial do jeito que fizeram, né? Eu não acho que tenha sido produtivo, funcional, que tenha sido legal você dar gatilho num monte de gente à toa ou não. Eu não sei se vai ter ou não S2. Espero que tenha, desejo que tenha, né? Eu sei que o que a Nan falou faz muita diferença pra história, porque assim, basicamente ela como vidente, ela disse pra eles, não vai ter final feliz pra vocês. Então pode ser que a série realmente vá por essa linha, de ser uma série em que a gente sabe que o final feliz não vai vir. Mas assim, eles deixaram o final em aberto daquele jeito, com o Joker vivo, de repente pra ver se rola de lançar uma S2 em algum momento, e eu espero que sim. Eu espero muito que a intenção seja essa. Porque ficar com esse gosto amargo que o especial deixou na gente, cara, não é justo. Não é justo. Pode me chamar de iludida, de emocionada, do que vocês quiserem, caso, né, muitos de vocês tenham gostado do final que a série deu pro especial, mas assim, não adianta, pra mim não vai fazer sentido. Eu até fiz esse comentário com meu marido, né? Meu marido não consome Boys Love, né, obviamente. Aliás, obviamente não, eu não sei se tem alguns maridos que curtem ou não, mas o meu não, né? Ele, no máximo, me levou lá num evento que eu fui, né? No máximo, me apoia para que eu faça meus reviews, minhas coisas, né? Ele me ajuda muito para que eu tenha condições de manter os dois empregos, né? O emprego da vida real, né? E o daqui, que acaba sendo um emprego por conta do trabalho que dá, apesar de eu amar muito. Mas ele não curte. Só que, como muitas vezes eu não tenho com quem falar sobre, eu fui manifestar para ele minha indignação. Falei, vida, como assim eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? É desnecessário fazer isso. Eu fui dormir pensando nisso, gente. Eu acordei pensando nisso. E eu precisava falar com alguém e eu não tinha ainda feito o áudio do review. E aí eu fui falar com ele e ele falou assim, não, mas aí você tá colocando muito da sua expectativa na série. Como você queria que fosse é uma coisa, como é outra. E sim, eu sei, ele tá certo, ele tem razão. Vários de vocês também devem estar pensando assim nesse momento. Só que, cara, pra construção que tem esse BL, esse chip, por mais que o Boys Love acabe sendo um acessório, que pra mim era um problema da série, né, sinceramente falando, eu acho que se a série tivesse o Boys Love na medida certa, ia ser uma série perfeita. Mas eu, sinceramente, acho que não tem. E eu acho que eles usam o Boys Love como adereço. Fato é que a minha expectativa realmente foi absolutamente quebrada. E não é que foi um especial ruim. Pô, o começo do especial tava ótimo.
o restante das coisas de sempre lá, os meninos se reunindo pra ir fazer justiça. Eu vi eles juntos e pensei, ai meu Deus, eu queria que eles fossem um tipo de Liga da Justiça Tai e que eles tivessem uma série vitalícia. E assim, pra mim eles começaram como uma Liga da Justiça e terminaram como um Esquadrão Suicida, entendeu? E, né, Esquadrão Suicida é complicado também, né? Porque eu gosto muito do filme 1, mas um monte de gente odeia. Eu não curto o segundo filme, por exemplo, mas isso sou eu. Whatever. Esquadrão Suicida no sentido literal. Enfim, o fato é que eu não me conformei com o rumo que eles deram pro especial. E o meu marido, ele tentou colocar pra mim o seguinte, que às vezes as coisas não vão ser mesmo como a gente quer, que eles vão fazer escolhas comerciais, especialmente, né? Eles quiseram talvez fazer um chamariz aí para uma S2, e aí eles acharam pertinente num especial, que costuma ser, sim, uma prolongação do final que geralmente é feliz, e no caso eles quiseram fazer diferente, eles quiseram fazer uma outra abordagem, uma abordagem que não hesitou em tirar o final feliz que eles tinham dado pra gente no episódio final. E aí eu falei pra ele, beleza, eu entendo o que você tá falando, mas você entende o que eu tô falando? Tipo, você entende como eu me senti? Você entende que eles fizeram a gente ficar nessa situação de desolação, sendo que eles poderiam ter feito isso, feito esse especial com outra característica, de outra forma. Beleza, deixar em aberto, mas precisava deixar assim, precisava ser desse jeito. Eles venderam pra gente um teaser com casamento, e aí você vai ver, o casamento é falso, foi um casamento com clima de luto, entendeu? Enfim, gente, eu vou parar de falar porque o áudio já ficou enorme. Nem sei se alguém vai se animar em assistir até o final. Obrigado a você que insistiu. Mas no fim ficou enorme assim porque muito desse review tem da minha revolta, da minha sensação de tristeza, de impotência perante o fato de um dos protagonistas não ter voltado pra se casar, entendeu? Mas tudo bem, eu vou superar, gente, em algum momento. Ou não, né? Essencialmente, eu vou superar se vier uma S2 e esses dois estourarem de serem felizes, de se pegarem, de se casarem, de compensarem tudo que eles não puderam viver na série e no especial. Beleza? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Fiquem à vontade para compartilhar suas impressões também. Mas para mim, Jack and Joker acabou de entrar para a prateleira de History Maker Discount, com a diferença de que History não teve final aberto e History não tem um jeito, né, daquilo não ser da forma como foi. Continuando a campanha, o Não Eu Já Tenho, por favor e obrigada pelo seu like, pelo seu follow, e se você achar que esse vídeo vai fazer algum bem ou alguma coisa na vida de alguém, pelo seu compartilhamento também. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos, abraços!